Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. Amados, vamos orar? Paizinho amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos na Tua presença. E te pedimos, Pai, discernimento e que o Senhor guie este devocional. Me ajude, Senhor, a compartilhar a palavra que o Senhor quer que hoje seja falada para esses meus amados irmãos. Espírito Santo Deus, nós não sabemos orar nem pedir como convém. Por isso pedimos que o Senhor continue intercedendo por nós em nossas orações. E mais do que isso, Senhor, que o Senhor consiga encontrar em nós um espírito aberto, verdadeiro, sincero diante do Senhor, que te adore também em espírito e em verdade. Que nós sejamos e tenhamos um coração ensinável diante do Senhor. Pai, eu peço por cada um desses amados que aqui estão, que o Senhor tire toda distração e faça com que eles ouçam a Tua palavra e meditem nela, e possam ser abençoados por ela, porque ela é o Senhor. Dá, ó Pai, este entendimento, esta revelação ao coração deles, Paizinho. Essa palavra maravilhosa que um dia se fez carne e esteve entre nós, em Cristo Jesus, o Verbo de Deus, o Logos de Deus. Pai, que nós leiamos a Bíblia Sagrada não como um livro qualquer, mas como se estivéssemos aos Teus pés ouvindo o Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos meditar um pouco sobre um tema que falou muito comigo esse final de semana, que é: você ama a Deus do seu jeito ou do jeito dele? Muitas vezes a gente pergunta, para as pessoas que se dizem cristãs, e eu não estou aqui para fazer julgamentos, eu estou aqui apenas para compartilhar a palavra que talvez a maioria dos cristãos ainda não conheça. Continuam se limitando a ouvir poucos trechos em pregações nos finais de semana, mas não encontram tempo para ler a Bíblia Sagrada e ouvir o que Deus tem a falar. O Senhor não nos deixou a sua Sagrada Escritura, a sua palavra, a Bíblia, não deixou para que ela não fosse lida, mas muito mais para que nós pudéssemos conhecê-lo, entender o seu propósito sobre a nossa vida, nos dar direção, nos ajudar a amadurecer como seres humanos, para aprendermos a ser homens de verdade, com hombridade, cumprindo o nosso papel, para ser mulher, Então as mulheres serem mulheres de verdade, mulheres segundo o propósito de Deus. Porque nós fomos criados por Ele. Todas as coisas foram, Mas nós somos criados para sermos a imagem e semelhança dele. Acontece que o pecado nos desviou e nos tornou cada vez mais parecidos com o mundo, que hoje é dominado pelo inimigo de Deus. A gente já falou disso algumas vezes e nós precisamos ter muito cuidado, porque o mundo, e aí quando eu falo mundo, eu estou dizendo as mídias, televisões, novelas, programas, as pessoas que não são tementes a Deus, acabam sendo usadas pelo diabo. Muito embora tenham um bom coração e uma boa intenção, mas para entorpecer os cristãos verdadeiros, de modo que eles comecem a achar que o errado é mesmo certo.
e se tornam mais tolerantes ao pecado. Por quê? Porque a sua mente vai ficando cauterizada, as pessoas vão ficando adormecidas, não percebem o que está acontecendo. E o tempo vai passando, e chega uma hora que esse tempo acaba. E essa pessoa que foi conivente, que achou que não tinha nada demais andar nos moldes, né, do mundo, moldados, né, segundo o mundo, era tudo normal. E acabam, infelizmente, aí perdendo a oportunidade de viver uma eternidade na presença de Deus, que é o desejo dele. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não é um Deus que tem prazer em condenar, prazer em apartar pessoas da presença dele no paraíso. E aí, Jesus Cristo foi quem mais falou sobre o inferno, né? Então, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, tendo ele prometido, isso se cumprirá. Então, tudo que Deus fala na sua palavra é a verdade. Nós precisamos entender isso, não para termos medo disto, muito ao contrário, mas para que nós tenhamos desejo de estar de volta ao reino de Deus. Não porque já estivemos lá, mas o primeiro homem e mulher criado estava ali na presença de Deus. Todos os dias conversava com Deus no final, na passagem da tarde para a noite. Estava no Éden, no paraíso, né? E o pecado fez essa separação. E a morte então passou a reinar sobre os seres humanos. O homem não nasceu para morrer, ele nasceu para ser eterno. E é talvez por isso que a gente não lida bem com a morte. O mais importante, amados, é nós estarmos preparados quando ela chegar, porque ela virá sobre todos os mortais, sobre todos nós. Por isso que eu pensei nesse tema hoje, né? Você ama Deus do seu jeito ou do jeito dele. Então eu quero ler alguns trechos para a gente meditar um pouco, e o primeiro deles é o Salmo de número 100. O Salmo de número 100 é um salmo de ação de graças. Ele é um hino de louvor. Na verdade, salmo é música, é cântico, né? E ele é curtinho. E eu coloco aqui abaixo no descritivo do vídeo para facilitar. Na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amados, veja que aqui é um salmo que está falando justamente de um momento em que o povo se reúne e vai ao templo adorar a Deus. E adorar a Deus de que forma, né? Com júbilo, que é grande alegria, né? Que é servindo com alegria, que é se apresentando com cânticos, né? E reconhecendo que Ele é Deus e dele nós somos, porque foi Ele que nos fez, né? Nós somos o rebanho do seu pastoreio. Significa que nós necessitamos de cuidados. E Jesus mesmo disse, eu sou o bom pastor. Jesus é Deus que veio ao mundo. Então ele estava aqui, ele disse, ele se tornou, amados, isso é lindo, ele se fez humano, nasceu de uma mulher para ser 100% humano, muito embora também fosse 100% Deus. Para conviver conosco. E assumiu esse corpo
um corpo limitado, humano, agora está glorificado, mas ainda na forma humana, e ele está assim porque ele era um Deus invisível. Deus é um Deus invisível, não tem rosto, não tem forma, né? A palavra de Deus fala das suas mãos, da sua boca, dos seus olhos, dos seus ouvidos, para que nós possamos entender que ele ouve, que ele vê todas as coisas, que ele faz as coisas, mas ele não tem essa forma, né? Isso é ilustrativo para nós compreendermos, somos seres limitados. Mas Deus, que é o Deus triuno, Jesus Cristo se fez carne, se fez humano, e tem essa forma humana agora glorificada eternamente, para que ele continue a conviver conosco na eternidade. E para isso, ele veio e nos chamou para essa reconciliação. Por quê? Porque nós estávamos no pecado, desobedecendo a sua palavra e, portanto, caminhando pelo caminho largo que levava à perdição. Então Jesus veio chamar e ele provou ser Deus. Provou. E nada ficou ali restando de dúvida, né? Por quê? Porque nenhum ser humano seria capaz de fazer o que ele fez. E o próprio apóstolo João, ele vai dizer lá no capítulo 20, eu estou indo lá rapidamente com vocês, só para a gente, eu poderia até falar isso sem leitura, mas eu acho importante a gente acompanhar juntos e lermos juntos, porque a palavra que prevalece não é a minha, mas é a palavra de Deus, né? A partir do versículo 30, ele diz qual foi o objetivo dele ter escrito o Evangelho segundo João, que dos 4 é o evangelho mais espiritual, que apresenta Jesus como Deus. Ele era Deus, estava com Deus desde o princípio, por meio dele todas as coisas foram criadas, né? Nada do que foi feito sem ele. Então o evangelista João apresenta Jesus assim. Na sua primeira carta, versículo 5, ele vai dizer também lá no versículo 20, se não me falha a memória, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então ele é Deus, que se relaciona conosco. Mas aqui no Evangelho de João, capítulo 20, verso 30, ele diz: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amados, crer em Jesus é o único meio, é o único caminho para a vida eterna. O próprio evangelista João, capítulo 3, verso 16, vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este é o propósito da vinda de Cristo. Nós, pecadores, falíveis, imperfeitos, nós cometemos pecados diariamente. Se não nas nossas atitudes, nas nossas palavras, se não no nosso pensamento, no nosso coração, nós somos pecadores. Por isso Deus fez esta obra para que, através da fé nele, nós pudéssemos então ter os nossos pecados perdoados. Porque um único pecado fez separação entre o homem e a mulher e Deus. Separou o homem e mulher de Deus. Um único pecado. E nós pecamos todos os dias. Então não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos para merecermos a salvação. Eu já disse isso anteriormente em outros devocionais. Não caiam neste pecado do orgulho, achando que você é capaz de fazer alguma coisa para ser salvo, ou que você mereça a salvação porque se acha alguém bom. Não há um único homem bom sequer, senão Deus. Jesus disse isso. Por que me chamas de bom?
Só existe um que é Deus. Deus. Jesus se humilhou. Jesus tomou a forma humana, limitada, tanto que Jesus ora minutos antes de ser preso, martirizado e morto. Ele ora para que o Pai, se possível fosse, afastasse dele aquele cálice, né? Aquele momento terrível que ele, por ser Deus, já sabia. Já estava na cabeça dele, no pensamento dele, tudo o que iria acontecer. E seria muito doloroso, e talvez, amados, eu tenho pensado muito nisso, talvez não seja nem a dor em si, mas houve um momento na cruz em que os pecados do mundo inteiro estavam sobre Jesus Cristo. E isso fez com que Deus lhe desse as costas. Por quê? Porque o pecado não pode coabitar com o santo. E Jesus, então, mesmo sendo justo, nunca tendo pecado, o único ser humano que nunca pecou, mesmo ele sendo justo, ele estava com o pecado de toda a humanidade sobre ele. Ele tomou sobre si todos os pecados. E por isso, Deus se separou dele. E aí Jesus então diz: por que, Pai? Por que me abandonaste? Amados, eu creio, foi o momento mais difícil de Jesus, que sempre esteve com o Pai em comunhão e em tudo lhe obedeceu. Obedeceu até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, crendo ou não, um dia, na presença de Deus, que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é Filipenses, capítulo 2, amados. Depois vocês leiam. Amém? Falando um pouquinho sobre essa questão da obediência, né? Então, o amor, né? Crer em Jesus, a fé em Jesus, nos leva então, agora, pelo constrangimento desse tão grande amor, nos leva a obedecer ao Pai, ao menos nos leva a transformar o nosso coração a partir da palavra, que é água pura, que nos purifica, que nos lava quando nós a obedecemos. Não adianta ler a palavra e não praticá-la. Jesus disse que este que ouve e não pratica é comparado a um homem insensato, louco, que constrói a sua casa sobre a areia. Aí vem as chuvas, as tempestades, as inundações, que são as tribulações da vida, as dificuldades da vida. E a casa não suporta, e rui, cai, é destruída, ela desaba, e grande, Jesus diz que grande é a sua ruína. Amados, vamos ler lá 1 Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. O que estava acontecendo ali é que Deus havia instituído um rei chamado Saul e deu ordens através do profeta Samuel àquele rei. E ele fez tudo o contrário. Muito embora, segundo as palavras dele, com boa intenção. Por exemplo, Deus mandou destruir um povo ímpio. Deus estava exercendo juízo sobre um povo que era ímpio. E Deus, na história, só destruiu cidades inteiras quando ali não havia mais nenhum justo. Aí então o pecado já havia dominado de tal forma que Deus mandava aniquilar. Então, para vocês entenderem, coisas que eram feitas, é que tinham pessoas que ofereciam em sacrifício seus próprios filhos para serem queimados. Isso para falar um pequeno pecado, né? Comparado a tantas outras coisas tão horríveis quanto. E aí então mandou, e falou, destrua tudo, inclusive os animais.
E aí então aquele rei foi e trouxe o rei deles preso. Trouxe ele preso, como um troféu. Olha o orgulho do rei. Queria expor o rei à vergonha e exaltar o seu nome como rei. E ainda pegou o melhor dos animais daquela terra, aí ele disse para o profeta Samuel que era para sacrificar ao Senhor. Não, eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Como se Deus tivesse prazer na morte daqueles animais. Deus instituiu isso, amados, como pano de fundo, né? Para que os israelitas, ao pecarem, oferecessem sacrifícios, né? Então veja, vai dar o melhor do seu rebanho. Isso é uma perda de propriedade, vamos chamar assim, né? E do melhor do rebanho tinha que ser, para que ele sentisse a dor do pecado e não pecasse mais. Ao mesmo tempo, serviria de pano de fundo para que um dia ele mesmo viesse ao mundo, séculos depois, e ele fosse então o sacrifício, o Cordeiro de Deus, o sacrifício vivo, único e definitivo pelo pagamento dos pecados. Os animais eram sacrificados anualmente para a purificação dos pecados. Por quê? Porque sangue de animal não pode purificar o ser humano. Ele era apenas uma maneira de fazer com que as pessoas parassem com o pecado. Mas Jesus então veio. E aí, de uma vez por todas, um único sacrifício. Ele, o sumo sacerdote eterno e, ao mesmo tempo, o cordeiro sacrificado pelo pecado de todo o mundo, uma única vez. E aí, então, agora, a gente entendendo este amor de Deus, a gente começa, então, a nos esforçar para obedecer a sua palavra, para obedecer a Deus, para andar segundo a sua vontade, para sermos transformados, para que nós comecemos, então, a não tomar mais a forma do mundo, mas a forma de um cidadão do reino dos céus, amados. Nós aqui na terra, nós que aceitamos Jesus e nos esforçamos para andar no caminho de Deus que leva à salvação. Jesus é o caminho, a verdade de Deus, a vida eterna. Nós nos esforçamos para isso, né? Então nós começamos, então, amados, a fazer isso, a tomar a forma do reino de Deus. Por isso a palavra diz que nós somos peregrinos e estrangeiros aqui na terra. O que nós não podemos fazer é aprender os costumes da terra, deste mundo. Não são estes os costumes de Deus. Nós não podemos ter, numa linguagem figurada, o sotaque do mundo, né? Por exemplo, né, eu tenho um filho que está morando agora lá no Paraná, aliás, Santa Catarina, já tem 5 anos, ou 5 ou 6 anos quase. E aí eu já percebo ele com um sotaque catarinense. Já está falando meio cantado, né? E isso é mais ou menos o que acontece. Pessoas, brasileiros que moram nos Estados Unidos, né, durante muito tempo, acaba, quando fala português, começa a falar com um sotaque americano. Então é assim normalmente. Então, amados, usando isso como uma figura de linguagem, nós não podemos perder o nosso sotaque celestial, o sotaque do nosso reino verdadeiro. Por quê? Porque Deus já nos vê lá nos céus. Mas nós precisamos, então, refletir isso aqui na terra. Amém? Mas vamos ler lá, então, Samuel 15, 22. Diz assim: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Amados, percebem o que o profeta Samuel respondeu lá para o rei Saul? Rei Saul,
Deus não tem prazer no sacrifício desses animais. Ele quer antes que você obedeça. Deus não tem prazer nisso. E a rebeldia, né, a rebelião, que é insistir em não fazer as coisas do jeito de Deus e fazer do nosso jeito, ou ele para o rei, né, fazer do seu jeito. Você não vê que Deus abomina isso? Isso é como feitiçaria e idolatria, que são coisas que Deus abomina. Está lá, é o segundo mandamento de Deus, dado a Moisés. Amados, leia a palavra de Deus e vocês vão ter clareza de tudo isso que eu estou falando, né? Então é muito importante a gente estar atento a isso. As coisas não devem ser feitas do nosso modo, mas como Deus quer que seja. E isso vale para tudo. Deus nos chamou, né? Isso já em Pentecostes aconteceu quando o Espírito Santo veio tomar o lugar, veio ser o vigário de Jesus Cristo aqui na terra. Ele veio então para dirigir a igreja. Igreja que é igual a corpo de Cristo. E Deus nos chamou para estarmos juntos como igreja. Acontece que para a gente ter o maior número de irmãos juntos neste corpo, e aí Deus distribui dons e talentos e recursos para que a obra dele continue. E qual é a obra de Jesus Cristo? Que nós levemos o Evangelho. É isso que ele nos ordenou. Mateus capítulo 28. Ele diz lá para nós, né, vão e pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei. Eu não sugeri, amados, eu ordenei. Isso é o que Jesus diz, né? Eu ordenei. Isso é uma ordem, vão e façam. Mas tenham uma certeza, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amados, a consumação dos séculos, ela retrata a volta de Jesus Cristo, quando ele virá então para juízo, a primeira vez para a justiça. Ele cumpriu a justiça de Deus, ele obedeceu ao Pai, cumpriu os mandamentos de Deus, ensinou, trabalhou o nosso coração, não mais para a gente apenas praticar externamente aqueles mandamentos, mas muito mais transformar o nosso coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Se o meu coração for bom, e tiver cheio de coisas boas, de boa palavra, é isso que a boca vai proclamar. A boca fala do que está cheio o coração. Amados, a palavra é linda, é perfeita e nos ensina a andar na presença de Deus. Amados, quando eu peco, quando eu resisto, quando eu ajo com rebeldia, como nós lemos aqui, o que acontece é que nós nos apartamos de Deus, vamos nos distanciando dele, e aí a gente sai da presença dele e vai para o mundo, como aconteceu com o filho pródigo. E aí qual foi a consequência? Ele sofreu, até que se arrependeu. E lembrou que na presença do Pai tudo ia bem, ele tinha tudo ali. Aí ele se arrepende e diz assim: olha, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos teus servos, mas me aceita de volta. E aquele pai vai e encontra com ele, cheio de alegria, e ele pede perdão na presença do Pai, e o Pai não apenas o perdoa, mas faz uma festa para comemorar. Ele diz assim, né? Esse meu filho estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. É isso, nós no pecado estamos mortos espiritualmente, amados. Por isso que nós precisamos de todo o nosso coração buscar ao Senhor. Eu quero complementar com Ezequiel, capítulo 33, amados, perdão, Ezequiel capítulo 36. 36, a partir do versículo 26. Aqui é uma profecia que se cumpre.
se cumpriu em Pentecostes, e de lá para cá, a Igreja de Jesus Cristo está cheia do Espírito Santo. Deus, àqueles que o buscam em espírito e em verdade, e amam a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento, recebem este Espírito, que é ao mesmo tempo o selo da promessa de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem o selo da promessa. É o penhor da nossa herança. Isso é tremendo, isso ninguém pode tirar de nós, mas qual é a certeza de que nós temos ele? É porque nós temos temor ao Senhor. É porque nós aceitamos Jesus Cristo não apenas como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. E nós demonstramos isso quando lhe obedecemos a palavra. Jesus disse: aquele que me ama é aquele que obedece a minha palavra. E aquele que obedece a minha palavra ama a mim e ao Pai que me enviou. E nós viremos a Ele, nele faremos morada. Então, amados, Deus tem promessas para nós. Deus não quer nos assustar, nem quer que nós sejamos condenados pelo pecado. Antes, Ele quer que nós nos arrependamos e nos convertamos ao Senhor. Andemos no seu caminho. Diz então assim, Ezequiel 36, verso 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, nos meus mandamentos, guardem e observem os meus juízos. Amados, percebe que Deus enviou o Espírito Santo para dentro de nós, para que então nós possamos obedecê-lo. Se você resiste com rebeldia à palavra de Deus, se você quer adorar a Deus ou dizer que o ama do seu jeito, eu vou dizer a você que, cuidado, você está sendo enganado pela cobiça do teu coração, por sua mente enganosa. Porque a palavra de Deus disse, né? Enganoso é o coração e mais corrupto e desesperadamente corrupto. Não existe nada mais enganoso e desesperadamente corrupto do que o nosso coração, amados. E por isso nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós precisamos confiar em Deus, obedecer a Deus, orar antes de tomarmos decisões, antes de falarmos palavras insensatas. Senhor, que nós possamos ter os nossos planos e sonhos alinhados com os teus propósitos. E para isso, amados, nós precisamos conhecer a Deus. Medite na palavra dia e noite. Se una ao corpo de Cristo, porque Deus se alegra na união da sua igreja. Amados, um último versículo para nós meditarmos, para nós nos alinharmos à vontade de Deus, né? Que diz assim, como é bom estar unidos os irmãos. Como é bom estar unidos os irmãos. Que alegria é estar unidos os irmãos. Amados, eu vou colocar, é Salmos, eu não estou lembrando exatamente qual é, mas eu vou colocar ele aqui abaixo no descritivo. E aí, o último versículo desse salmo, que é curto, ele vai dizer assim, né? Ali o Senhor ordena a sua bênção. O salmo é mais ou menos assim, né? Como é bom estar unidos os irmãos. É como
o óleo sobre a barba, que escorre sobre a barba de Arão e molha suas vestes. É como o orvalho do Monte Hermon que cai sobre os montes de Jerusalém. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, Deus está comparando a união dos irmãos à unção, que era o óleo, né, representado pelo óleo. O óleo representa o Espírito Santo ungindo Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote da tribo de Levi, era irmão de Moisés. Então, a unção do Espírito Santo vem sobre a união dos irmãos. Por isso que Jesus diz: se 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome e orarem com o mesmo propósito, assim será feito. Deus não quer que nós estejamos separados do seu corpo. Um membro separado do corpo morre, perde a fé, enfraquece, esfria, não se edifica. Nós precisamos estar juntos, amados. Nós precisamos amar a Deus, aceitar Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, mas amar a Deus do jeito dele e não do nosso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos conduzir nesse devocional. Como nós precisamos de ti, ó Deus. Pai, continua falando conosco diariamente, enquanto lemos a tua palavra. Façamos como se estivéssemos aos teus pés e ouvindo a tua voz. Paizinho, ajuda-nos em nossas orações, porque nós não sabemos, como eu disse, orar como convém. Guia-nos nas orações, Pai, para que nós possamos orar aquilo que é da tua vontade e não da nossa. Pai, lava-nos e purifica-nos com a tua palavra. Nós queremos, Senhor, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para ver e entrar no reino de Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos. Abençoa cada amado que ouviu esse devocional e nos ajuda nesta caminhada, Pai. Nós possamos deixar aquilo que ficou para trás e nos focar no alvo, na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amados, uma semana de paz, de bênçãos, de alegria, na presença de Deus, no centro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém.